Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos nos reunindo à hora do Ângelus, o final da tarde, a hora tradicional das orações em que as grandes correntes de pensamento positivo, de amor ao planeta, à humanidade inteira, independente de nações ou religiões, classes sociais, grupos étnicos, a humanidade inteira se une, pelo menos aquela humanidade que busca o melhor, que busca a conexão com o alto, tem nessa hora uma referência. As grandes correntes de oração têm uma referência nesse horário de se unir, de se integrar na geração de luz. Nós somos usinas de luz. Nós somos usinas de bem, usinas de energias, nós somos deuses, disse o profeta e repetiu Jesus. Faremos tudo o que ele fez e mais, disse o próprio mestre aos discípulos. Nós temos poderes fabulosos, a própria ciência concorda com a filosofia e com a religião, dizendo que o nosso cérebro é muito mal utilizado, que nós temos potências enormes dentro de nós. Se nós dobrarmos a capacidade, o que a gente tem usado até agora de capacidade, vamos ainda utilizar muito pouco das nossas mentes, muito pouco dos nossos potenciais. Mas dobremos, multipliquemos, esse é o milagre da multiplicação. Quanto mais usarmos, mais bem produziremos. Quanto mais bem produziremos, mais recursos todos terão. Esse é o quanto mais que a humanidade está prestes a alcançar. Ou pelo menos uma parte da humanidade está prestes a alcançar. Qual é o divisor de águas? Qual é o critério que vai fazer com que parte da humanidade permaneça no paradigma da dor, no princípio da dor, que é onde nós temos vivido até agora, terra, mundo de expiação e provas. Expiação e provas têm em comum exatamente a dor. Quem é que vai precisar ser enviado a outro mundo mais primitivo que a terra, no campo da expiação e das provas? E quem é que vai ingressar com a terra no mundo de regeneração, no mundo de reconstrução do meio ambiente que nós destruímos, da família que nós apodrecemos, da política que nós corrompemos, da saúde que nós distorcemos pela lógica mercantilista, pela educação que nós enfraquecemos fabulosamente, pela lógica conteudista, como se bastasse passar conteúdos decorados para as crianças, para que elas aprendessem realmente alguma coisa. Quase todas as instituições, para a religião ser regenerada dessa teologia da prosperidade, dessa teologia dos ritos, onde nós ficamos nos enganando a nós mesmos, como se louvar e pagar dízimos, ou confessar e rezar quantitativamente, ou fazer doações para cestas básicas e ouvir palestras, como se esses ritos exteriores melhorassem nossa condição espiritual, o que não é verdade. Todas ilusões, todas corrupções, todos apodrecidos precisarão ser regenerados. Regenerados, o que é? Gerar, generar, tem a mesma matriz etimológica. Regenerar é renascer. Exatamente o que Jesus disse: somente aqueles que nascerem de novo entrarão no reino dos céus. E reino dos céus é essa
terra cujos habitantes reconhecem um mesmo rei, obedecem os mandamentos do mesmo rei. E o mandamento de Deus é o amor, como revelou o Mestre. Nós estamos nessa trajetória e temos para isso um grande empecilho, uma grande fronteira a ser rompida. Dizem os Espíritos, e nós podemos constatar isso a todo momento em nós mesmos, em primeiro lugar, e nos outros, que a origem de todos os males humanos vem do orgulho e do egoísmo. Orgulho e egoísmo. O assassino, o estuprador, o pedófilo, o corrupto, o violento de todo tipo, o homofóbico, todos os tipos de intolerância e de violência vêm de uma mesma matriz, o orgulho e o egoísmo. E essa revelação é muito bonita, é muito útil, porque aquela visão do mal e do bem, ela é inócua, porque todos acham que são bons. Todos acham que não são maus. Mas reconhecer que em muitos momentos nós nos colocamos como o centro do mundo é quase que universal. Quase qualquer pessoa, a não ser os muito iludidos pela vaidade, muito auto-iludidos, mas quase que qualquer pessoa reconhece que coloca a si mesmo como centro de tudo. Boa comida é a que me agrada, bom livro, bom filme, boas pessoas, bom trabalho é aquele que... boa esposa, bom marido é aquele que me agrada, me dá proveitos, me dá presentes. Infelizmente nós colocamos a nós mesmos como centro de tudo, como quem diz, a oração do egoísta é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O que não pode dar certo, porque várias pessoas querendo todas que a sua vontade seja feita, evidentemente só podia dar nessa terra onde todas as diferenças se transformam em conflitos. A diferença entre homens e mulheres é a guerra dos sexos, a diferença entre ricos e pobres é a luta de classes, a diferença entre as nações são as guerras nacionais e as disputas entre empresas, entre ideologias, entre religiões. Todas as diferenças geram guerras, porque todo mundo, individual ou coletivamente, porque existe o egoísmo coletivo, o egoísmo de classe, de raça, de religião, de time de futebol e assim por diante. Todas as pessoas querendo que seja feita a sua vontade, a vida só poderia andar nessa guerra multifacetada, onipresente, terrível que nós temos vivido por todos os lados e que só nos podia deixar assim feridos como temos estado. Não cair em tentação. Esse é o versículo do Pai Nosso sobre o qual nós nos debruçamos hoje. E destrinchamos, segundo a revelação dos Espíritos, que nós repetimos, pode ser confirmada a todo momento. A tentação básica, a origem de todos os erros, a origem de todos os males é o orgulho e o egoísmo. Então nós precisamos muito estudar o orgulho e o egoísmo para nos autoconhecer, porque o autoconhecimento é a grande tarefa para a gente crescer espiritualmente. Estava lá no oráculo de Delfos, Jesus ratificou: conhece-te a ti mesmo. A revelação do Espírito da Verdade para Allan Kardec também confirmou na questão 919 de O Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos entender o
que é o orgulho e o egoísmo? De onde ele vem? Como ele se transforma em violência? O que nós podemos fazer para superá-lo? Vamos nos debruçar sobre isso? Ainda que rapidamente, porque a minha tarefa aqui não é dar respostas finais sobre nada, isso não existe dentro do Espiritismo. A minha tarefa é estimular as suas pesquisas, estimular o seu autoconhecimento. E é nesse sentido que a gente vai. Segundo os estudos, segundo as orientações que eu tenho recebido, o orgulho e o egoísmo vêm da nossa própria ancestralidade maior, vem da nossa profunda ancestralidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o egoísmo é uma pequena evolução do medo, do instinto que nós herdamos dos animais. A evolução nossa espiritual, o nosso princípio espiritual que hoje habita o reino hominal, o reino dos homens, já habitou antes o reino animal, e antes dele o reino vegetal, e antes dele o reino mineral ou atômico. A nossa trajetória existencial vai do átomo ao arcanjo. Isso quer dizer que a nossa última herança, a força, a lógica que presidia o comportamento animal, isso está amplamente informado pela ciência, é o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência faz tudo, faz o animal fazer qualquer coisa quando ele sente a sua vida física ameaçada. O corpo é o centro da lógica do instinto e faz com que o animal, para defender o seu corpo, defender a sua vida física, faça absolutamente qualquer coisa. Um animal acuado é capaz de fazer de tudo, grandes agressividades, grandes saltos, esforços inimagináveis para salvar sua própria vida. Quando nós passamos do animal para o ser humano, e nós, no mundo de expiação e provas, mostramos que estamos ainda muito mais para animais do que para arcanjos, quando nós fazemos essa passagem, a lógica que regia o nosso comportamento, que era a lógica instintiva, dá um pequeno salto para a lógica egoísta. Se antes, como animais, nós tudo fazíamos para preservar o nosso eu físico, quando passamos para o reino hominal, o reino dos homens, nós tudo fazemos para defender o nosso eu, a nossa identidade psicológica, o nosso ego. Tudo reduzimos ao nosso ego, ao que nos valoriza, ao que nos exalta, ao que nos interessa, ao que nos empodera. Agimos o tempo todo, o tempo todo nós fazemos o que está na lógica de todos os nossos atos. É essa busca constante, encarniçada pelo nosso interesse, pela nossa lógica, pela nossa exaltação, pelo nosso poder. É muito parecido o instinto e o egoísmo. A mudança é que o instinto tem como eixo o corpo físico, o eu físico. O egoísmo tem como centro o eu psicológico, que é o ego. Ego em latim quer dizer eu. Veja se isso tem lógica para você, estude isso no comportamento dos seres, veja o quanto isso não é verdade, o quanto nós, especialmente nas situações em que nos sentimos ameaçados, se nós não somos muito parecidos com bichos, não é? Pense nisso.
Isso a gente vê como instinto. Na parte da transformação do egoísmo em violência, tem um diálogo no livro Ação e Reação, em que André Luiz fala com um autoinstrutor e pergunta para ele o que é o mal e o que é o bem. E o autoinstrutor, com a simplicidade que suas grandes almas alcançam, respondeu assim: vamos deixando de lado o emaranhado da teologia, da filosofia, da terra, pensemos um critério prático do que seja o mal e o bem. E segundo esse critério prático, todos querem apenas o bem. A diferença dos criminosos e dos santos é que os criminosos pensam no bem exclusivo deles, que é o quê? O egoísmo. E os santos pensam no bem de todos, não só no bem dos outros, esse altruísmo que nós equivocadamente idolatramos, mas o bem geral. Quando Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas, Deus é o todo. O nosso vínculo existencial, o nosso amor, o nosso foco deve ser o bem do todo. Tanto é que o segundo mandamento revelado pelo próprio Jesus, amar o próximo como a si mesmo, não faz diferença entre o amor ao outro e o amor a si, porque, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nós somos um todo. Tudo que eu faço para o outro, eu faço para mim mesmo. Vivemos numa totalidade, num ecossistema. Quem joga lixo no mundo está jogando lixo em si mesmo. Quem violenta o outro está violentando a si mesmo. O ódio é mesmo um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Somos um corpo, somos um, mesmo que não tenhamos consciência disso. E o egoísta, não tendo consciência disso, pensa a si mesmo, pensa o que é bom para si mesmo, e o que é bom exclusivamente para a gente mesmo é uma violência para os outros. É como se a vida fosse uma pizza, em que duas pessoas poderiam tranquilamente se alimentar comendo 4 pedaços de pizza cada uma. Mas se uma, voraz, mesmo satisfeita, quer comer mais e mais e mais e come 5, 6 pedaços de pizza, necessariamente vai prejudicar o outro. E assim acontece com a natureza, onde nós degradamos muito mais do que nós realmente necessitamos. E assim acontece com a alimentação, onde nós comemos muito mais do que necessitamos. Metade da humanidade praticamente tem problema de obesidade, enquanto outra metade praticamente tem problema de fome, o que é um absurdo, o que é um sinal do nosso primitivismo e do nosso egoísmo e da nossa violência. Então, aí nós vemos como o egoísmo se transforma em violência. Ao praticar o egoísmo, automaticamente ele é violência. E a saída, então? Qual é a saída do egoísmo? A saída daquele que só vê a si mesmo, como aqueles antólios que são usados para o cavalo, onde ele fica com o universo restrito e é facilmente manipulado pelo humano, pelo seu dono, o que é muito parecido com a gente, já que o nosso egoísmo nos faz manipuláveis pelos piores espíritos, pelas piores influências espirituais. A saída disso, sem dúvida, é ir ampliando os nossos antólios, que são esse egoísmo. E isso nós aprendemos a fazer colocando-nos no lugar dos outros. É a compaixão que Jesus ensinou, é a empatia que a psicologia ensina. Cada vez que você se aproximar sinceramente de uma planta, de um animal, de um ser humano, de um filho, de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma mãe, de um desconhecido,
essa aproximação afetiva sincera exige que nos coloquemos no lugar do outro. Como pensa uma mulher, como pensa um homem, como pensa um jovem de hoje em dia, como pensa um japonês, como pensa um irlandês. E cada vez que a gente faz esse exercício, nós crescemos. Nós nos andamos um passo mais distantes do egoísmo e um passo mais próximos do amor. Ainda que a caminhada seja longa, cada passo é precioso. Cada vez que você se dispuser a um aparentemente insignificante exercício de empatia, de compaixão, de colocar-se no lugar do outro, você dará um passo maravilhoso em direção ao amor e em distanciamento ao egoísmo. Quando nós pedimos ao alto, não nos deixes cair em tentação, é exatamente pedir ajuda de Deus, o amor perfeito, o zero egoísmo, que nos inspire, que nos fortaleça, que nos preencha de boa vontade para buscarmos cada vez mais o interesse do todo, o interesse de todos os seres da criação, não apenas de todos os humanos, mas de todos os animais, vegetais e minerais, o interesse do todo, amando o próximo como a nós mesmos. Para isso, para que a gente avance nessa boa vontade, para não mais cairmos e recairmos na tentação do orgulho e do egoísmo, peçamos então a ajuda de Deus, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Senhor de poder e de bondade, que está nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome, amor. Que venha a nós o teu reino e que nós obedeçamos ao Rei. Que nele seja feita exclusivamente a tua vontade de amor, assim na terra como no céu. O pão nosso, essa nutrição de fazer o bem, essa nutrição de praticar o amor incondicional que nos nutre tão profundamente, nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos nos nossos erros, nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, porque alcançando a vibração do perdão, dando, nos habilitaremos ao perdão recebido. Não nos deixes, enfim, Pai, cairmos e recairmos na velha tentação do instinto, do orgulho, do egoísmo. E assim, livra-nos dos males que são as consequências desse plantio de orgulho, de instinto e de egoísmo. Livra-se de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, uma grande alegria que nós possamos ir com esses exercícios nos reprogramando e nos enchendo de tanta boa vontade que queiramos praticar, que todos os nossos atos, todas as nossas ações sejam uma busca prática em família, no trânsito, no trabalho, no pensamento para o país, por todo lado. Pensemos sempre no bem geral, no que é bom para todos. E assim nós estaremos dando passos largos para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar o próximo do mesmo jeito que amamos a nós mesmos. Que assim seja para todos nós, um prazer, uma alegria estar aprendendo junto com vocês. Grande abraço, ótimo sábado e até amanhã às 17h30, quando
já que domingo é uma dinâmica um pouco diferente, onde nós fazemos uma explanação rápida de meia hora e depois, na hora do ângelo, às 18 horas, fazemos uma oração de prestação de serviço, como foi agora. Depois nos abrimos a uma troca de informações em cima das observações que foram dadas. E não se esqueça, se você entender que esse nosso encontro pode servir a mais pessoas, que também podem dar passos, ainda que pequenos, de distanciamento do egoísmo e avanços no sentido do amor, compartilhe, multiplique, espalhe. Espalhar amor é a grande luz, é o que caracteriza a transformação da lagarta que tudo devorava para a borboleta que tudo frutifica. Ótimo sábado, ótima cor, ótima luz para você também. Grande abraço e até a próxima, até amanhã, se for possível.